Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aí de matemática. Hoje nós vamos falar sobre condições, né? São mais de uma, de alinhamento de 3 pontos, tá? Ou seja, pontos colineares. Então o que vai acontecer? Ele vai te dar 3 pontos, ponto A, x, A, y, A, ponto B, x, B, y, B, ponto C, x, C, y, C, certo? A primeira condição para que esses pontos sejam colineares, ou seja, que eles estejam numa mesma reta alinhado, é que se xa for igual a xb, que é igual a xc, esses pontos, tá, vão estar alinhados, tá? Vão estar alinhados como? Com o eixo y. Então, se você tem o mesmo valor para todos eles, os pontos vão estar desta maneira aqui, o ponto A, ponto B, ponto C, certo? Porque o valor de x aqui vai ser único, tá? A segunda condição é quando YA for igual a YB, que por sua vez for igual a YC. Então, esses pontos também vão estar alinhados. Mas como é que eles vão estar alinhados? Paralelo ao eixo X, eles vão estar assim, ó. Então, ponto A vai estar aqui, ponto B vai estar aqui, ponto C vai estar aqui, porque o valor do Y vai ser o mesmo, certo? Aqui vai ter um único valor Y e aqui vai ter um único valor X, tá? A terceira condição e última, se esses pontos estiverem alinhados numa diagonal, então ponto A, ponto B, ponto C, como é que eles vão ser colineares? Quando você montar a matriz, então você vai montar uma matriz quadrada de ordem 3, então você vai botar assim, ó, XA, YA, embaixo, XB, YB, do lado, XC, YC, tá? Você vai completar essa matriz sempre com 1 aqui no final. Então nós temos aqui uma matriz, tá? Que eu vou chamar de M, essa matriz M, montada aqui, uma matriz 3 por 3. Se o determinante dessa matriz M for igual a 0, quer dizer que esses pontos são colineares, tá? Então, se você fizer o determinante dessa matriz M e der 0, é porque eles são colineares. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, no primeiro exemplo, ele vai te dar 3 pontos. Então, vamos supor que o ponto A ele te deu uma coordenada 3 e 2. O ponto B te deu uma coordenada 0 e 4. O ponto C, uma coordenada menos 2 e 5, tá? E ele quer saber se esses pontos estão alinhados, ou seja, se esses pontos são colineares, tá? Então eu estou verificando que os x, ó, não são iguais, nem o y é igual. Então eu não posso afirmar nada daquele primeiro e segundo caso. Então eu tenho que fazer o terceiro caso. Então o que eu vou fazer? Vou montar a matriz daquele jeito. Então primeiro é o valor do XA e do lado dele o valor do YA. Embaixo XB, YB, XC, YC. Aí eu completo aqui com o quê? Com 1. Certo? Aí eu vou resolver o determinante dessa matriz aqui. Se der 0, é porque eles são alinhados. Se não der 0, é porque eles não estão alinhados. Aí seria um triângulo, né? Então os pontos não alinhados seriam um triângulo. Bem,
como é que eu faço o determinante dessa matriz? Eu tenho que repetir, eu vou usar aqui a regra de Sarri, que é a mais comum, tá? Então você repete a primeira e a segunda, beleza? E agora eu vou multiplicar na diagonal. Então aqui, ó, tem um zero aqui, dá zero. Multiplicando aqui, dá menos 4. Multiplicando aqui, dá 12. Então, na diagonal principal, eu tenho 12 menos 4, que dá 8. Então, aqui dá 8, é minha diagonal principal, lembra disso? Então, valor 8, tá? Agora eu vou para a diagonal secundária. Aqui, ó, dá 0, porque tem um 0 aqui. Então, já 0 já. Ó, 3 vezes 1 vezes 5, 15. Então, ó, 3 vezes 1 vezes 5, 15. 1 vezes 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 15 dá 7 positivo, certo? Então tem um valor de 7 aqui. Aqui é minha diagonal o quê? Secundária. Aí como é que eu faço o determinante agora? Eu pego a diagonal principal e subtraio da diagonal secundária. Então qual é o valor da diagonal principal? 8 menos 7 tem 1. Então esses pontos não são alinhados, ou seja, não são colineares. Beleza? Você provou aqui que eles não são colineares, tá? Bem, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Vamos supor aqui que ele te dê um ponto A, menos 3 e 5. Um ponto B, 1 e 1. Um ponto C, 3 e menos 1, tá? Esse aqui é o ponto C. Agora eu vou fazer o que, ó? Já verifiquei que XA não é XB, não é igual a XB, então não preciso nem olhar o outro. E o que Y também não são iguais. Então não tem o primeiro nem o segundo caso, certo? Então eu tenho que ir para o terceiro caso, que é o mais comum de cair em prova aí. É o terceiro caso. Então nós vamos montar aqui, ó. Então boto XA, YA. Quem é XA? 3 e 5. Aí embaixo é o XB, que é 1, e YB, que também é 1. Depois XC, que é 3, e Y, que é menos 1. Completa com 1 sempre, tá? Então fechou aqui, ó, tem a matriz 3 por 3. Como é que eu faço a matriz agora? Vou repetir a primeira coluna, a segunda coluna, tá? Usando a regra de Sarri. Então multiplicando aqui, ó, 1 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 1. Aqui, 5 vezes 1 vezes 3, dá 15. Menos 3 vezes 1 vezes 1, dá menos 3. Então, a minha diagonal principal está dando quanto? Ó, 15 menos 3 dá 12. 12 menos 1 dá 11. Então, já tenho aqui um valor de 11, que é a minha diagonal principal. Certo? Agora, eu vou multiplicar do outro lado. Ó. 5 vezes 1 vezes 1. 5. Menos 3 vezes 1 vezes menos 1. Ó. Menos 3 vezes 1, menos 3. Vezes menos 1 dá mais 3. Tá? Que o menos vezes menos fica positivo. 1 vezes 1 vezes 3. 3. Somando aqui, dá 5 e 3, 8. Com mais 3, 11. Então, essa é a minha diagonal secundária. Para saber o determinante, o que eu vou fazer? Diagonal principal menos diagonal secundária. Sempre assim. Então, 11 menos 11 deu 0. Então, esses pontos são alinhados, ou seja, são colineares. Tá bom? Bem, seguindo aí.
Vou fazer mais um exemplo aqui, que também é muito comum cair em prova assim, ó. Então, exemplo 3. Tá? Bem, pessoal, no exemplo 3 vai falar assim, ó, o ponto A vale 3 e A. Tá? E vai botar uma letrinha lá dentro lá. Pode ser o Y, pode ser o B, pode ser C. Então aqui escolheu o A. O ponto B é 0 e 4. E o ponto C vai ser menos 2 e 5. Certo? Bem, aí ele vai perguntar assim, qual o valor do A para que esses pontos sejam colineares? Então, para esses pontos ser colineares, o que tem que acontecer? O determinante tem que ser 0, certo? Então, o determinante da matriz formada por esses pontos tem que ser 0. Então, a gente vai fazer lá, ó, o XA, quem é XA? 3, YA, é o A. Depois é 0 e 4, tá vendo? Ó, botei esse valor aqui, depois boto outro, depois boto aquele ali embaixo. Então, menos 2 e 5. Aí, completa aqui com 1. Completou com 1. Vamos resolver agora o determinante. Ó. 3, 0, menos 2. A, 4 e 5. Certo? Bem, fazendo aqui, ó, aqui já tem um 0. Então já bota 0 já, que é a multiplicação. Agora aqui tem um A. A vezes 1, A. Vezes menos 2, menos 2, A. Aqui 3 vezes 4, 12. Vezes 1, 12. Então aqui não dá para subtrair, certo? Fica 12 menos 2A. Essa é a minha diagonal principal, certo? Multiplicando para o outro lado, ó. Aqui tem um 0, então já dá 0 aqui. 3 vezes 1 vezes 5, 15. Positivo. 4 vezes menos 2, menos 8. 15 menos 8 dá 7, certo? Então, o que a gente faz? Aqui é a diagonal secundária. Então, não é diagonal principal menos diagonal secundária? Para ser colinear, isso não teria que dar 0? Então, eu vou montar aqui, ó, 12 menos 2A menos diagonal secundária, que é 7, certo? Igual a 0. Então, nós temos 12 menos 7, então menos 2A, aqui fica mais 5, igual a 0. Passando o 2A para o outro lado, tá? Você vai ter que 5 é igual a 2A. Passando 2 dividindo, o A é igual a 5 dividido por 2, tá? Ou 2,5. Então, para que esses pontos aqui fiquem alinhados, tá? O A tem que valer 2,5, tá? Para qualquer outro valor diferente de 2,5, esses pontos não estão alinhados, tá bom? Então, qualquer outro valor, ó, qualquer valor de A que não seja o 2,5, estes pontos não estarão alinhados, ou seja, não serão colineares, tá bom? Bem, vamos falar agora aqui como que calcula, tá? Só para completar aqui, que é o mesmo esquema, como que se calcula a área de um triângulo. Então, olha só, se os pontos não estão alinhados, eles formam um triângulo, concorda comigo? Então, se você tem 3 pontos alinhados, é uma linha reta. Agora, se um ponto desse estiver fora, você vai ter um triângulo aqui, qualquer, certo? Então, o que acontece? Área
do triângulo. Então, você vai montar uma matriz. Então, ele vai te dar 3 pontos. Um ponto A, XA, vírgula, YA. Um ponto B, XB, YB. Um ponto C, XC, YC, certo? E você vai montar o determinante. Então, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Completa com 1 também. Então, você vai ter aqui uma matriz M, tá? A área do triângulo formado por esses pontos, desde que eles não estejam alinhados, né? Que se estiver alinhado, isso aqui vai dar 0, aí não vai ter área nenhuma, tá? Então, desde que esses pontos não estejam alinhados e sejam um triângulo, a área desse triângulo vai ser calculada pela metade do determinante de M. Ou seja, você vai pegar esse cara, o determinante, e dividir por 2. Então, ele é a metade do valor do determinante, tá? Alguns livros escrevem assim, ó, que a área é a metade de det da matriz, tá? Que é a mesma coisa que isso aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Ele te dá, dado o triângulo, então, exemplo 4. Dado o triângulo ABC, onde A é 1 e 1, o B é 9 e 3, e o C é 3 e 5, tá? Calcule a área desse triângulo. Então, eu já sei que é um triângulo, porque ele está afirmando isso. Ele só quer saber qual é a área. O que eu vou fazer? Montar a matriz. Então, vai ficar 1 e 1, que é XA, YA, depois 9 e 3, tá acompanhando? Depois 3 e 5. Aí 1, 1 e 1. Vou fazer o determinante, certo? Então aqui eu boto o quê? 1, 9 e 3. 1, 3 e 5. Aqui dá 45, multiplicando. Aqui dá 3, multiplicando. Aqui também dá 3, multiplicando. Somando esses valores aqui, né, nós vamos ter 51. Então essa é a minha diagonal o quê? Principal, certo? Fazendo a diagonal secundária. 1 vezes 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3 vezes 3, 9. Somando 9 mais 5 mais 9, 18 mais 5, 23. Beleza? Essa é a minha diagonal o quê? Secundária. Então ele quer saber o quê? A área. A área é a metade do determinante dessa matriz aí, tá? Então, qual é o determinante da matriz? O det da matriz. Não é a diagonal principal menos a diagonal secundária? Então, o determinante dessa matriz é 51 menos 23. O determinante da matriz M vai dar 28, certo? Então, nós temos que a área é 28 dividido por 2. Então, a área desse triângulo é 14. Tranquilo, né? Então, pessoal, assim, o vídeo ficou um pouco extenso aí, tá? Mas, para fechar essa matéria aí de alinhamento e áreas do triângulo, a gente tem que fazer isso aí. Façam um resumo no caderno, tá? E resolvam mais exercícios aí, tá bom? Até a próxima.